ligada no Nova Esportes pelo Mundo. Estamos de volta aqui no canal de YouTube da Rádio Nova Difusora, depois de uma breve temporada aí acompanhando tudo que rolou na Eurocopa e na Copa América. Estamos de volta para falar dos títulos de Itália e de Argentina, as duas campeãs. Eu já apresento aqui o nosso timaço, que você já está acostumado: Rodrigo Jufo, Caio Castilho e hoje conosco o Gabriel Ferreira. Rapazes, Itália campeã da Europa depois de muito tempo, né? Desde 1968, contrariando vários favoritismos que apontamos aqui antes. A gente falava muito de Bélgica, de Inglaterra, de Portugal. E por aqui, na Copa América, que poderia não ter acontecido e acabou acontecendo, deu aquilo que o torcedor brasileiro menos esperava: a seleção argentina ganhando do Brasil em pleno Maracanã. Rodrigo Jufo, em linhas gerais, sobre esses dois títulos, qual que te impressionou mais? Todo mundo aí que tá ligado no programa, dois campeonatos super emocionantes. Acho que a Copa América me surpreendeu um pouco mais, ainda mais pela atitude do Messi. Eu acho que sempre foi um jogador que sempre quis conquistar o seu título pela Argentina, mas agora acho que nessa Copa América ficou ainda mais evidente que era o tempo todo por ele, né? Mais do que o título em si, era o Messi conquistar um título, tanto que no apito final todo mundo corria em direção ao Messi. Essa imagem. Aí também de vários jogos sem perder, era um time forte. É porque amistosos e eliminatórios pouca gente acompanha, né? Mas já era um time bem forte nessas competições. Lógico que não era favorito ao título da Eurocopa, mas isso premiou o bom trabalho que vem fazendo o Roberto Mantini. Então, para mim, acho que a Argentina foi, entre aspas, a maior surpresa nessas duas competições. Legal, sem perder tempo, Caio Castilho. O Rodrigo Jufo destacou a Argentina do Messi, que talvez tenha sido quem mais impressionou individualmente, né, nas duas competições, o Lionel Messi. A gente esperava muito tempo dele. Quero saber do seu lado, se a Argentina também te impressionou quanto a Itália, ou essa Itália que vem invicta há 34 jogos é ainda mais impressionante? Boa noite, Juninho. Boa noite, Jufo, Gabriel e a todos os amigos que nos acompanham. Olha, a Itália foi bem impressionante mesmo pela questão do nome, do papel. Como a gente citou aqui antes dos torneios, haviam muitas seleções que estavam à frente em termos de nomes individuais, mas é aquilo, a gente esqueceu de olhar para o coletivo que o Mantini estava fazendo, agora invicto a 34 jogos. O Mantini é fácil, um dos 3 melhores treinadores com melhor carreira de todas as seleções do mundo, ele, Luiz Henrique, e aí a gente pode colocar algum outro ali. Então, um trabalho genial de uma seleção que optou por jogar a bola, né? Um futebol tão pragmático como vem sendo de seleções nos últimos tempos. A Itália não mudou seu estilo, foi na filosofia do trabalho do Mantini, e, como a gente fala, o futebol não tem justiça, mas se tivesse, ela foi feita. Bom, tá aí. Justiça para a Itália, justiça para a Argentina. Gabriel Ferreira, hoje, num confronto Itália e Argentina, quem leva? Quem tem mais seleção, a Itália ou a Argentina? Essa foi fácil, vai. Essa foi fácil. Boa noite, Juninho, Caio, Jufo. Acho que a Itália hoje tem um coletivo melhor e individualmente também é melhor, apesar da Argentina ter o Messi. Eu acho que eu destaco das duas competições, mais ou menos o que o Caio já falou, né, do pragmatismo da maioria das seleções, e isso faz com que as disputas entre as seleções tenham ficado muito equilibrado. Eu acho que está muito equilibrado para a próxima Copa do Mundo. Acho que está bem igual, assim, e a Copa América e a Eurocopa mostrou isso. Eu acho que o Gabriel tocou num ponto fundamental, inevitável. Normalmente a gente tem as competições continentais acontecendo 2 anos antes da Copa do Mundo. Nessa vez estamos a 1 ano e um pouquinho da Copa do Mundo, porque a Copa do Mundo do Catar no ano que vem vai ser realizada no final do ano. E aí, Rodrigo Jufo, você falou muito da Argentina já, falou bem da Argentina. Fica a pergunta dessa Itália, porque a Itália não estava no nosso radar de possíveis favoritas a uma Copa do Mundo, mas vem sólida, vem sem perder. Talvez faltam os craques. O que a gente pode esperar da Itália, observando essa Itália para uma Copa do Mundo, Jufo?
Acho que é um time muito forte que entra, não sei se vai brigar pelo título ainda, porque eu acho que a Itália tem um bom 11, mas eu acho que quando chega no banco fica devendo um pouco. Ontem o Chiesa saiu machucado, o Bernardeschi entrou muito mal, não é para mim um jogador que enche muitos olhos, mas é um time muito forte, é um elenco que joga junto há muito tempo. O Roberto Mancini é um treinador muito experiente, como disse o Caio, e eu já tinha dito isso outras vezes. Para mim, é um dos melhores técnicos de seleções, porque os outros técnicos de seleções, para mim, não são grandes treinadores, não porque o Roberto Mancini é genial, mas ele é bom porque outros técnicos de seleções não são muito bons. Mas a Itália chega muito forte, tem o peso da camisa, da história. Acho que vai ser uma seleção que vai brigar, sim. Não sei se pelo título, mas eu acho que quarta e semifinal a Itália chega, com certeza. E a ver como vai chegar o elenco lá também até a Copa, porque podem ter lesões também. O Spinazzola era um dos destaques da Itália na Euro, se lesionou e fez falta na final. Então, acho que ainda falta um conjunto maior para a Itália. O time já está muito bem definido. Algumas peças, o Immobile não foi muito bem, talvez ele não possa ser titular num possível jogo de Copa, talvez ele possa perder uma vaga, mas assim, o time, a estrutura já existe, só falta, eu acho que para mim, algumas peças melhores no banco. Caio Castilho, a gente conversava até antes mesmo do programa, é uma Itália que chama atenção por ser diferente das outras Itálias que a gente estava acostumado a ver. A gente costuma rotular, a Itália se defende, não sei o que lá, e catenaccio. É uma Itália diferente e isso é muito fruto do trabalho do Mancini, né? Exatamente, como eu disse, uma Itália ofensiva, a gente não está muito acostumado a ver uma Itália saindo para o jogo, e quando você pega a formação, você vê 3 volantes no meio, dá aquela ideia de, não, vai se defender, mas não, são 3 volantes que sabem sair para o jogo. O Jorginho, que defende muito bem, mas uma saída de jogo espetacular. O Verratti, um ótimo criador, um ótimo articulador, e o Barella é, para mim, o grande termômetro do time. O famoso box-to-box, a gente fala, tá lá na frente, tá lá atrás, vai na linha de 4 na parte ofensiva, mas depois volta para marcar na linha de 4 do meio de campo. Então, assim, é um time bem constante. O Chiesa tem tudo para ser um dos grandes craques do futebol europeu, fez uma Eurocopa muito boa, um jogador muito habilidoso. O Insigne, o grande valor técnico dos jogadores de linha. Então, é um time muito bom mesmo, Antônio, isso que o Ju falou. Acho que tem jovens jogadores que podem agregar ainda mais. Acho que se o Moise Kean colocar um pouco o pensamento em dia, ele consegue agregar para esse time. O Zaniolo, voltando de lesão, pode ser um ótimo aporte também. Então, assim, a Itália ainda tem uma margem de jovens para chegar ainda melhor nessa Copa do Mundo. Impressionou que a Itália foi campeã, né? Passando por algumas pedreiras. A gente tem aqui os caminhos, né? A Itália, e por incrível que pareça, a Itália fez uma ótima primeira fase, né? Passou sem sustos. Aí pegou a Áustria e foi justamente contra a Áustria que ela quase mais se enrolou ali. Dependeu de prorrogação, de pênalti, enfim. Depois passou pela Bélgica, por uma Espanha que vinha crescente e deu trabalho, né? Deu susto, enfim. A gente teve um jogo sendo decidido com prorrogação, com pênaltis, e depois pega uma Inglaterra que também depende de prorrogação e pênaltis. Gabriel, no seu ponto de vista, teve algum momento que você falou, rapaz, agora não vai? Ou depois daquela vitória contra a Bélgica, que talvez era o jogo que muita gente mais esperava, falar, depois desse aí, amigo? Pra ser sincero, eu acho que quando a Áustria fez 1-0, que anularam o gol do Arnautovic, ali eu falei, olha a zebra aí que todo mundo falava da Itália, mas aí o gol foi anulado, né? E aí depois que a Itália passa pela Áustria, eu acho que, por incrível que pareça, foi o jogo que deu confiança para o time, porque contra a Bélgica foi um primeiro tempo que a Bélgica começa bem, né? Se não fosse o Donnarumma, a Itália tinha perdido. Mas eu acho que tem também a questão que o jogo contra a Espanha, eu acho que no geral a Espanha jogou melhor que a Itália. Ela teve mais controle do jogo. Ela, em muitos momentos, depois do empate, teve a chance de fazer o 2-1. Mas passando pela Espanha nos pênaltis, e que todo time precisa de sorte, né? Contra a Inglaterra eu já apostava na Itália, porque eu acho que os amigos aqui vão falar, o Southgate eu já esperava uma escalação defensiva, mas ele superou minhas expectativas e o gol no começo também acabou aproveitando aí esse modo de jogar do Southgate. Então,
como já falaram, acho que justíssimo o título para a Itália. Eu acho que justiça é algo que a gente não vai discutir sobre o título da Itália, mas também porque muitas outras seleções ficaram devendo. E aí, Jufo, eu começo pela final. Itália e Inglaterra foi uma final ok, foi uma final com cara de final, né? Eu dizia até entre amigos, a gente não pode esperar de finais, às vezes, grandes jogos com reviravoltas e etc. Você está ganhando uma final, você é conservador, foi assim na Copa América, foi assim na Eurocopa, mas nesta final, quanto de mérito da Itália, mas quanto também de vacilo da Inglaterra, hein? Eu acho que eu boto 70% para conta aí do Southgate. Eu acho que as escolhas de alteração e a demora por algumas alterações foram determinantes ainda no resultado, e ainda mais a postura do time também, depois que tomou o gol. O segundo tempo, a volta do segundo tempo também, uma postura muito abaixo, mas a Itália mereceu muito esse título, foi a seleção mais regular para mim nessa Euro, foi uma seleção muito bem encaixada, com um futebol muito claro do que queria fazer em campo, jogadores muito determinados, mas eu acho que essa final, acho que a conta vai para o Southgate sim, porque muitas questões assim, eu não entendo por que o Sancho demorou tanto para entrar, e o Sancho, o pouco que jogou na Euro, jogou bem, foi um dos melhores para mim individualmente no meio campo, então não entendi o Henderson não é um grande batedor de pênaltis, mas pelo menos era alguém experiente que poderia ter batido, não entendi algumas questões, mas enfim, acho que a maior parte do vice da Inglaterra vai para conta do Southgate. E aí, Caio, eu acho que a gente pode estender, como o Jufo já fazia, a atuação do Southgate não só na final, como para todo o campeonato, né? Na final, óbvio, ele bota o Sancho e o Rashford frios para bater pênaltis, eles botam o Saka para bater o último pênalti, um moleque de 19 anos que sentiria mais a pressão ali da última cobrança. A gente lembra que a Itália até perdeu antes, mas depois justamente esses três perderam os pênaltis, Sancho, o Rashford, que não tinham jogado, e o Saka, mas mais do que não ter colocado Sancho e Rashford na final, ele não aproveitou os talentos durante a competição, né? O Sancho, ele chega a ser titular, e quando ele vai bem, você foi bem demais, tchau, volta pro banco. Teve pouquíssima oportunidade. Ele aproveitou... Nos primeiros jogos ele não é nem relacionado pro jogo. Ele aproveitou muito mal os talentos que tinha, né, Caio? Essa seleção inglesa pode muito mais. E falando em nem ficar no banco, faltou Phil Foden no banco também nessa final. Acho que não vejo uma lógica de você deixar talvez o maior talento da sua geração fora. E o ciclo do Southgate, para mim, na verdade, é bem ruim. Ele fez o ciclo todo com esse esquema que ele jogou na final, com 5 defensores, um 3-4-3, um 5-2-3, e chegou na Eurocopa, mudou, jogou com uma linha de 4, chegou na final, mudou. Então, assim, você vê que ele já é um técnico meio perdido, já era cogitado, claro, o Arnold ficou fora por lesão, mas o Jufo já tinha falado aqui que ele já cogitava até deixar fora o Arnold, que é o melhor lateral direito do mundo, na minha opinião. E realmente, o Rashford mal jogou nessa Eurocopa, acho que o Rashford deve ter 60 minutos nessa Euro, não sei. O Sancho também muito mal aproveitado, e é aquilo que eu trouxe de futebol pragmático. A Inglaterra tem um time que, sei lá, na mão do Guardiola, jogaria Mount, Foden, Sterling, Sancho, Kane, Arnold, iria para cima, que tem condição de fazer isso. Se o Mancini está conseguindo transformar uma Itália no time ofensivo, na minha visão, o material que a Inglaterra tem na mão é muito superior ao da Itália, individualmente falando, muito superior mesmo. Então dá para jogar um futebol parecido, ou pelo menos um futebol diferente do que está apresentando. Mas é aquilo, acho que vai muito na conta do treinador, de quem apostou nele. Com certeza a Inglaterra tem um investimento melhor para fazer nesse mercado. Era uma seleção que esteve prestes a ser campeã da Europa, apesar do Southgate, e o Southgate conseguiu coroar o bom trabalho dele de jogar contra a seleção inglesa na final. Falar, cara, eu preciso dar um jeito de estragar de vez aqui, porque não tá dando certo. Aí ele vai e bota os dois para bater os pênaltis, e, enfim, 3 garotos para bater os últimos pênaltis, até ali aqui. O próprio José Mourinho entrou na questão agora. Mas, cara, onde é que tava o Sterling? Por que ele tira onde é que tava o Shaw? Por que ele tira o Henderson? Cara, não fez sentido, né, Ju?
Não fez sentido nenhum. E era tudo. O Southgate conseguiu estragar o pacote completo, né? Porque você estava com a torcida, você estava com o estádio a seu favor, você tinha o melhor time no papel, você sai da frente do placar e ele conseguiu cagar tudo com as alterações e a mudança de postura no segundo tempo também. Mas para mim não fez sentido. Mais uma vez, o Henderson não é um grande batedor de pênalti, mas é um jogador experiente. Até o Maguire bateu pênalti, não é possível que o Henderson não poderia bater um pênalti. O Maguire bateu bem até. Mas é isso, eu acho que eu teria deixado também o Kane como quinto, e acho que teria começado com algum jovem, talvez, ou... Cara, não sei, eu teria feito... Eu não teria tirado o Henderson para começar. Então, poderia dar tudo errado, mas poderia dar tudo errado. Eles poderiam perder os pênaltis, mas não teria essa justificativa, sabe? Não faz sentido. Exatamente. Você não deixaria na conta de um jogador de 19 anos, sabe? Bota um Henderson que tem uma Champions League pelo Liverpool, já tem uma Premier League para bater, né? Assim. E também não vejo sentido em, por exemplo, você vai botar alguém para bater pênalti, bota o Calvert-Lewin, não o Rashford. O Rashford, antes do Bruno Fernandes, ele batia os pênaltis do United e foi muito questionado, porque ele perdia pênaltis. A média de pênaltis dele no United não era boa. Então, bota o Calvert-Lewin, que querendo ou não é o primeiro batedor do Everton, mas treina, é acostumado a bater pênalti. Então, assim, acho que até a própria escolha no elenco mesmo foi bem errado. A gente falou muito de Itália e Inglaterra, mas a história dessa Eurocopa passa também pelas outras seleções favoritas que foram ficando pelo caminho. E aí eu acho inevitável a gente destacar a seleção, todo o grupo da morte, né? Muito se falou do grupo da morte, França, Portugal, Alemanha, França, Portugal, Alemanha, todas caíram nas oitavas de final, além da Bélgica. Acho que essas 4 seleções, claro que tinha grupo da morte pela frente, grandes confrontos, né? No caso da seleção portuguesa, cai até para a própria Bélgica, a Alemanha cai para a Inglaterra, mas se esperava mais delas, inclusive na primeira fase, né? Não sei se ficaram devendo futebol. Ô, Gabriel, para você, dessas seleções que chegavam com uma expectativa alta, maior, por exemplo, que da Espanha semifinalista e da Dinamarca semifinalista, mas qual que te decepcionou mais? A França. Eu admito que eu tenho um pouco de raiva maior do Deschamps do que do Southgate, considerando que vocês falaram. Acho que a França tem um talento muito grande para o trabalho do Deschamps. E na Copa mesmo, acho que a França não jogou bem na Copa, na maior parte da Copa. E principalmente no jogo contra a Suíça, né? Aquela linha ali com o Rabiot na lateral não fez o menor sentido, tanto que ele desfaz. E aí quando ele desfaz, tem aquele lance que o Pogba perde uma bola absurda nos acréscimos e toma o gol entre os zagueiros. Quer dizer, é um erro de uma linha defensiva que é a prioridade do Deschamps. Então, para mim, a França, sem dúvida, apesar de Bélgica e Portugal também me decepcionarem, considerando o que tem no papel. Portugal, o Fernando Santos faz ali, basicamente, quase uma linha de 4, o Bruno Fernandes joga quase como um atacante. E a Bélgica, eu acho que precisa ter mais a bola. Eu acho que o Roberto Martínez faz um esquema que a Bélgica fica pouco com a bola. Com o talento que ela tem, eu acho que conforme ela tiver mais a bola, acho que o jogo pode fluir mais. Acho que são vários assuntos aí dentro desse assunto das decepções, né? Eu começo pela França. A França, ela tem um título moral aí, que ela é a campeã do grupo da morte. E foi só isso mesmo. Porque, na verdade, no grupo da morte, a França tem até uma atuação convincente. Mas depois, contra a Suíça, inclusive, acho que pelos 20 minutos ali da virada no segundo tempo, a gente olhava e falava, rapaz... Eu conversava, acho que, não sei se era com o Caio, eu falava, o Benzema vai entrar nessa briga por bola de ouro ali, porque naquele começo do segundo tempo, talvez tenha sido o melhor futebol que qualquer seleção apresentou. Até o golaço do Pogba, os dois gols do Benzema. Mas o que aconteceu com essa França, Jufo? A França parece que só estava disposta a jogar os jogos grandes, né? Ganhou dos times mais difíceis e empatou com os times historicamente mais fáceis, né? Mas acho que pelo contexto, dentre as seleções grandes, foi a maior decepção. Eu acho que a Holanda foi uma grande decepção também, mas assim, não tinha o peso que a França tinha pela primeira fase que a Holanda fez, que foi muito boa, e aí um jogo contra a República Tcheca foi horroroso. Mas com certeza pelo contexto e pelo papel que tinha dentro da competição, a França foi a maior decepção,
pô, você não pode estar perdendo você não pode estar ganhando de 3-1 da Suíça e tomar um empate e depois perdendo os pênaltis. Mas acho que o Rabiot é uma boa questão. Acho que o Rabiot não devia estar nem na Eurocopa, não era nem na linha do meio campo. Acho que nem na Euro ele devia estar, mas assim, mas muitas escolhas questionáveis sim também do Deschamps. Acho que o trio Deschamps, Fernando Santos e não tem a altura das gerações que as seleções de cada país representam. O ponto positivo fica com o Benzema, né? O Benzema voltou bem, demorou para fazer o primeiro gol, mas vai encaixar super bem nesse time da França. Acho que tem tudo para formar um baita ataque nesse time da França e é meio inexplicável, assim, mas o Mbappé, acho que foi bom para ele aprender essa lição, porque ele ganhou a Copa muito cedo também, então fica essa lição para ele que é muito jovem. Mas a França, para mim, também foi a maior decepção da Euro. Os pênaltis são a fábrica de vilões. Daqui a pouco eu quero falar um pouco de pênaltis também, de prorrogações. Acho que a gente já meio que entrou nisso, né? Foi muito pragmatismo de muita gente se escorando em empates. A gente teve tanto na Copa América quanto na Euro um número grande de empates, de seleções se abraçando com o empate, falando, se aprender que seja nos pênaltis. Mas se pegar todo mundo, para mim quem eu fiquei muito decepcionado e desiludido foi a Turquia. A Turquia parecia o San Marino. Ela só apanhou. Parecia que era as Ilhas Faroe jogando na Eurocopa. Nossa. Mano, só fez um gol na Euro. E tá super bem na eliminatória, não perdeu nenhum jogo. Eu passei vergonha com amigos dizendo, olha, a Turquia vai surpreender vocês. E eu virei piada eterna, porque, gente... Eu falei isso aqui no programa pré-Euro. Eu falei, fiquem de olho na Turquia e na Áustria, hein? 2 times muito competitivos. A Turquia mostrou assim. E eu acho que dessas pequenas seleções, talvez a melhor tenha sido a Hungria. Foi isso. Talvez o fator casa tenha pesado nisso, né? Caio, a seleção francesa decepcionou, né, por a gente esperar muito mais dela, mas pelos momentos de lucidez, ainda dá pra gente manter como uma das favoritas para a Copa do Mundo, né? Dá sim, até pelo material que tem na mão, apesar do Rabiot jogar também, apesar do Lenglet ser titular no jogo eliminatório. Desculpa, também acho que entender bem mais ou menos, e aí você tem nomes como o Upamecano, que fica de fora de uma Euro. Com certeza isso vai na conta do treinador, mas querendo ou não, o ataque tem Griezmann, Mbappé, Benzema, o melhor primeiro volante do mundo, que é o Kanté. Enfim, não dá para descartar, mas é o mesmo papo que a gente teve de como pode jogar para frente a França, a geração que tem. Você quer jogar com 3 defensores e ala? Pô, olha a temporada que o Theo Hernandes fez, como que o Theo Hernandes não tá nessa lista, tipo, como que o irmão dele, o Lucas Hernandes, tá como lateral e o Theo Hernandes tá fora, não dá para entender, realmente aquele papo do Deschamps, estou com o Gabriel também, a França foi campeã da Copa, tudo bem, mas assim, quando pegou uma Austrália, um time que fica lá atrás, enfrenta muita dificuldade. O jogo da França é o contra-ataque, é esperar o adversário atacar, o que é meio covarde com os jogadores que se tem. Acho que existe um problema de elenco também, afinal, depois da eliminação teve um problema do Pogba com o Rabiot. A mãe do Rabiot nunca ajudou muito ele, então brigou com familiares de outros jogadores da seleção. Então, assim, começa a contaminar um pouco o grupo. O Rabiot é um jogador que contamina a Juventus, contamina o PSG, contamina onde ele passa, ele contamina. Então, acho que é de se pensar de tê-lo no elenco, ainda mais se for para botar ele de ala. Então, com certeza, a França tá na disputa, mas o Deschamps precisa abrir mão de alguns jogadores. O Giroud é um dos maiores artilheiros da história da França. Mas o Giroud não joga. Tipo, você tem outros nomes surgindo da geração francesa que são incrivelmente bons e não jogam, não são convocados. O Jules Koundé foi para fazer figuração no banco de reservas. Então, acho que tem que pensar algumas coisas. Queria muito que o Zidane assumisse, acho que ia melhorar bastante coisa, mas acho que vai ser só para 2023. Próximo ciclo, o famoso próximo ciclo, e a França corre o risco de perder a chance de um bicampeonato se agarrando aí no Deschamps, como já adiantava o nosso Rodrigo Jufo. Enfim, a gente vai falar um pouco mais sobre treinadores daqui a pouco. Cabe falar também do Roberto Martinez, que o Jufo o Gabriel dizia, né,
que a Bélgica, ela se abstém de jogar com a bola. Ela é muito boa se defendendo e aí resolve lá na frente os três na correria. Vai Lukaku, vai De Bruyne, enfim. Até achei positiva a atuação do Hazard, que passou uma temporada descansando, até que entrou bem, mas ele ainda assim foi pior do que o irmão mais novo, o Thorgan Hazard. Mas, Caio, você esperava também mais da Bélgica ou ela foi até onde deu? A gente tem a imagem do De Bruyne, acho que a Bélgica foi muito castigada também pela questão de contusão, né? O Kevin De Bruyne não estava 100% para o jogo contra a Itália, e o Hazard que vinha, por mais que a gente vai questionar sempre o Hazard, porque ele fez uma temporada pífia pelo Real Madrid, aliás, não joga desde da final da Liga Europa entre Chelsea e Arsenal, mas com a Bélgica eu achei que ele foi razoavelmente bem, e eu acho que ele fez falta, até em termos de confiança diante da Itália. Não sei como é que você enxerga, Caio. Eu gostei da Bélgica, claro, a gente sempre fala dessa geração esperando um título, caiu para campeã e assim, dentre as que foram eliminadas, foi a que eu acho que caiu de forma mais justa, foi um jogaço, como o Gabriel Ferreira falou, o comecinho ali, o Donnarumma fez 2 defesas que assim, foi o melhor jogador do torneio, não foi à toa, mas assim, tem algumas questões que podem mudar, acho que Witsel já deu um pouco, né? Eu gosto muito do Carrasco, achei que ficou no banco o jogo todo da eliminação, acho que poderia ter entrado. Teve uma ótima surpresa, que já era uma promessa, mas o Doku nesse jogo realmente destruiu toda a marcação italiana, muito bom driblador. Teve a questão do De Bruyne, que realmente não chegou nas melhores condições. E diferentemente dessas outras seleções que a gente falou, tipo Inglaterra, França, a Bélgica não tem um elenco fantástico, tem um 11 muito bom e tem uns 3, 4 jogadores bons no banco. Então, assim, a geração, o 11 realmente é fantástico, pode ser campeão de qualquer torneio, mas quando você vive um momento onde tem 5 substituições, 6 substituições, faz muita diferença. É outro jogo praticamente, você muda mais da metade do time. E aí eu acho que cai um pouco o futebol da Bélgica, porque às vezes sai o Hazard e entra um jovem jogador do Anderlecht, então cai bastante o nível. Um destaque muito positivo para o Lukaku, que, claro, quando falar da Bélgica, o De Bruyne sempre, aparentemente, vai ser o grande nome, mas, na minha opinião, o Lukaku foi o grande nome da Bélgica nessa Euro. O Lukaku, se a Bélgica tivesse vencido, estaria brigando pela bola de ouro, então acho que realmente o Lukaku se estabelece no cenário de melhores atacantes do mundo, de grandes jogadores da atualidade. E acho que, assim, o trabalho do Martins não foi ruim, foi bom nessa Euro, acho que eu também manteria. Acho que o esquema tático tá bom também. Não vejo um lateral esquerdo bom, belga, para mudar para uma linha de 4. Então, acho que segue uma lógica, segue fazendo um bom trabalho, sim. Antes da gente falar de destaques individuais, ou já caminhando a conversa para os destaques individuais, Ju, sendo bem direto, Kevin De Bruyne decepcionou ou não? E a gente está esperando sempre muito o grande jogo dele, ele ser o craque que vai liderar a Bélgica. Ele fez 30 anos nesta Eurocopa e ainda a gente está esperando algo mais do Kevin De Bruyne. Claro, atrapalhado pelas lesões, mas ainda está devendo. A gente pode ter mais de Kevin De Bruyne para frente? Cara, fica difícil cobrar porque ele não estava 100%, né? Mas eu acho que ele fez o que ele conseguiu fisicamente produzir, né? Eu acho que ele foi importante no jogo contra a Dinamarca, que a Bélgica estava perdendo, ele entrou e mudou o jogo. Mas ali contra a Itália, eu acho que não tinha muito o que fazer, era um jogo bem mais difícil que o jogo contra a Dinamarca, e você via nitidamente que ele não estava 100%. Acho que a Bélgica também sentiu muita falta do Castanho também, que é um outro ótima opção ofensiva, mas é o que o Caio falou, a Bélgica não tem um banco, não tem outras opções para entrar naquele 11, e acho que também está sofrendo um pouco na renovação do sistema defensivo. O Vermaelen é titular, joga no Japão, eu acho, e não vinha jogando na Europa. Mas e aí fica muito dependente do jogo com o Lukaku, né? Das bolas pro alto, pro Lukaku fazer um jogo de corpo, proteger, segurar a bola lá na frente, tentar fazer a melhor jogada, sair em contra-ataque. Eu acho que a Bélgica foi bem, eu acho que a Bélgica foi até onde dava para ir, porque a Itália era um time melhor, mais organizado,
e acabou pegando a Itália. Eu acho que se a Bélgica pegasse, por exemplo, a Inglaterra, talvez ela passasse. Eu acho que a Inglaterra não estava jogando tão a mais assim que a Bélgica. Talvez se ela pegasse a Espanha, não sei se ela passasse, eu acho que não passava, mas eu acho que ela foi até onde dava mesmo. Eu acho que o Roberto Martínez fez um trabalho ok, um trabalho nem tão espetacular, mas que ele conseguiu encaixar. Eu acho que o esquema é esse mesmo, não tem um lateral esquerdo confiável. Os alas, o Castanhe e o Meunier são melhores como alas mesmo do que como lateral, tendo que defender, tendo essa missão de defender. Mas acho que o De Bruyne fez o que ele conseguiu fazer mesmo. Foi uma temporada difícil. As últimas 2 temporadas foram muito difíceis para ele. Ele é lesão atrás de lesão e aí ele volta e ele é muito importante tanto no Manchester City quanto na Bélgica. Então, quando ele já tem alguma condição de jogo, ele já vai para o jogo. E isso, para mim, ao meu ponto, é ruim para ele, sabe? Ele já tem 30 anos, não é tão difícil uma recuperação assim, mas ele é muito importante, precisa entrar em campo. E acho que você via que ele não tinha condição e que ele estava tentando dar o máximo e tal. Ele é um jogador muito dedicado. E terminando em relação ao Hazard, pro Roberto Martínez foi ótimo. Ele não ia fazendo nada, ele fez alguma coisa, então já saiu no lucro pro Hazard nessa Euro. Mas acho que o De Bruyne não decepcionou, não. Acho que ele fez o que dava para fazer mesmo na Euro. O meu ponto é justamente esse. Eu acho que assim, a gente viu quando o De Bruyne entrou, o pouco que ele tinha estando abaixo da condição máxima, você vê que, cara, é um jogador que tem potencial para ser muito mais, mas que definitivamente não é por abstenção dele, né? A gente tem a imagem que está na tela, é uma declaração dele justamente dizendo que é um milagre que ele tenha jogado, porque por todo o dano que tinha no tornozelo, pela dor que ele tinha nos ligamentos, enfim, ele deu o máximo. A gente quer ver mais. Eu acho que assim, corre-se o risco de a gente não chegar a ver o máximo de potencial ou o máximo de recompensa que o Kevin De Bruyne pode ter na carreira. Mas quando ele entrou muito bem. Falando de destaques individuais... Ele é um jogador tão importante que você tem que ter ele, claro. Sim. Mas assim, era uma Euro para ele descansar, sabe? Porque fisicamente ele estava muito mal. Não tinha condição dele jogar 90 minutos. Assim. Pela própria temporada. Mas que é foda você falar, não vou te convocar não, De Bruyne, não vou te convocar agora para você descansar. Isso é irreal falar isso, mas claramente não era um torneio que ele entrou para tentar ajudar quando a Bélgica estivesse mal, tanto que ele vira o jogo contra a Dinamarca, ele tem que entrar num jogo importante contra a Itália, mas era uma Euro que, se não fosse tão dependente dele, era uma Euro que, tipo o que a Colômbia fez agora na Copa América, que deixou o Rames descansando, né? A própria seleção espanhola, se fosse uma Copa do Mundo, o Sérgio Ramos nunca estaria de fora. Com certeza. É sobre isso. A Bélgica tratou a Euro como era a Copa do mundo deles, e assim, a gente tem que ganhar alguma coisa logo antes que outro patamar, mas não foi dessa vez que a gente viu a Bélgica chegando a pelo menos uma final, como a gente queria ver, enfim. Craque do campeonato foi Donnarumma. Recebeu o prêmio, um prêmio justo. Acho que passava muito pelo que aconteceria na final. Fosse a Inglaterra campeã, provavelmente a gente teria alguém da seleção inglesa eleito, talvez o próprio Insigne, eu estava com o Insigne na cabeça pela Itália. Talvez o próprio Sterling, talvez o Harry Kane. Mas quero saber de você, Caio Castilho, para você, quem foi o craque individual dessa competição? Eu vou de Donnarumma mesmo. Eu gosto de dar o prêmio de melhor jogador para algum jogador do time campeão, ao menos que tivesse algo muito absurdo, sei lá, o Cristiano Ronaldo tivesse feito 10 gols. Mas, e pensando assim, dos jogadores de linha, o melhor para mim foi o Insigne, do time italiano. Foi quem criou, foi quem, contra a Bélgica, foi a grande partida até. Mas se a gente for pensar quem decidiu mesmo, o Donnarumma, duas disputas de pênaltis contra a Bélgica, como a gente já falou, defesas fundamentais. E assim, quando entregaram o prêmio para ele, eu até fiquei meio assustado, porque fui pego de surpresa, mas depois parando para pensar, é realmente muito justo. O Donnarumma vai chegar no PSG numa fase incrível. O Navas não deve ter ficado muito contente com esse prêmio. E é aquilo, a Itália
sempre formou grandes goleiros. Bom, o Buffon, recentemente, ainda talvez seja o maior, mas o Donnarumma, com 22 anos, ganhando uma Euro e sendo o melhor jogador, ele pode ser o que ele quiser. Ele pode ser o maior goleiro da história da Itália. Depende mais dele agora. Para ele ser o melhor goleiro da história da Itália, ele tem um outro Gianluigi ali para bater, né, o Gabriel Ferreira? Você enxerga o Donnarumma mesmo como craque da Euro e tem potencial para ser um herdeiro à altura de Buffon ou superar o mestre? Potencial para ser um herdeiro à altura, eu acho que ele já mostrou, né? Eu acho que foi justo ele ser o craque da competição. E a questão de superar o Buffon é muito complicado, porque é a mesma coisa do Mbappé, né? O pessoal comparando com outros jogadores. Eu acho que jogador jovem a gente tem que ter calma, porque ainda mais goleiro, né? Que joga até os 40 anos. Mas eu acho que o prêmio foi justíssimo. Essa questão de superar o Buffon a gente tem que esperar, só o futuro vai dizer. Mas eu queria destacar a questão do Pedri. Eu acho que ele foi o jogador revelação da Eurocopa. E foi uma Eurocopa para quem tem 18... Na verdade, para qualquer idade, foi uma Eurocopa excelente. Para quem tem 18 anos, foi uma Eurocopa absurda. E não são passes gelados, assim. São passes verticais. Acho que a melhor notícia que a Espanha poderia ter é uma nova geração aí no meio-campo com o Pedro. Acho que além do Pedro também, quem jogou muita bola foi o próprio Dani Olmo, né? Eu acho que dá para colocar até nesse hall de destaques individuais. Jufo, dos nomes todos que falamos por aqui, você sente falta de alguém? Você daria o prêmio pro Donnarumma mesmo também? Não, daria o prêmio pro Donnarumma, até pelo jogo contra a Bélgica, o jogo contra a Espanha, e por ter defendido os pênaltis do título. Acho que não tem dúvida de que ele foi fundamental para a Itália. Eu consigo ver eu vi muita gente também postando muitos vídeos, muito sobre a influência do Dida no Donnarumma, né, que é o treinador de goleiros dele no Milan. Muito legal isso. Se mostrou bastante frio nas cobranças de pênaltis, como o Dida era um grande pegador de pênaltis. Então acho que agora ele vai sair do Milan, né, mas o Dida fez uma boa influência ali nos treinamentos do Donnarumma. Acho que eu daria para ele sim, eu daria uma menção honrosa ao Spinazzola, que jogou muito bem também a Euro, infelizmente se machucou no meio da competição, fez falta. O Emerson não estava à altura dele na esquerda, mas quanto à revelação, acho que o Pedri foi bem, porque revelação a gente nunca sabe a idade ao certo, né? Para mim o Patrick Schick foi super bem e ele tem 25 anos, é super novo ainda. Acho que eu daria uma revelação para alguém de 25 anos, não sei. É porque é muito relativo também isso, né? Mas o Pedri foi uma boa escolha também. Ele foi bem, foi um dos poucos ali na Espanha que foi bem nessa Euro. E cercado num time que não tinha muita experiência, né? Só tinha o Busquets e o Jordi Alba, de jogadores rodados, assim, com Copa do Mundo e tal. Então, acho que pelo contexto ele foi bem, sim. Falamos muitos nomes aqui. Talvez não tenhamos passado pelo capitão Chiellini, que é um absurdo. Ele e o Bonucci acho que merecem até um prêmio conjunto, porque parecem um já, né? A gente tá tanto tempo vendo Chiellini e Bonucci junto, e eles vão bem demais. E a gente acabou não falando do artilheiro do campeonato, que foi Cristiano Ronaldo, mesmo disputando apenas 4 jogos, fez 5 gols, alguns tantos de pênalti, para a alegria dos críticos, que vão chamá-lo de Cristiano Penaldo. Mas assim, Portugal acabou caindo de forma precoce, muito por ter jogado o grupo da morte e caído para um outro confronto da morte contra as oitavas, mas deixa uma boa impressão também o Cristiano Ronaldo, né, Caio Castilho? Deixa sim. Entra na questão do ótimo material humano que a gente já falou. Tem um setor ofensivo absurdo, tem defensores bem ofensivos também, bem bons. Tem de zagueiro, talvez o melhor jogador da Premier League, o Rubem Dias. E o Cristiano, claro, o torneio terminou cedo, então é até complicado falar um pouco isso, mas para mim era o melhor torneio do Cristiano com Portugal em toda a trajetória dele. Decidindo grandes jogos, de pênalti, enfim, decidindo grandes jogos contra grandes seleções. Faltou mesmo avançar, mas gostei muito. Acabou com artilharia junto com o Schick, mas muito bem, é um ótimo sinal para Portugal, porque, claro, trabalhando um pouco mais, quem sabe também dando um pouco mais de sorte no sorteio da Copa do Mundo, e o Cristiano Ronaldo com a atitude que ele estava tendo, o título é bem possível.
Boa. Para mim foi a melhor atuação individual dele, assim, em torneios por Portugal mesmo. Até o jogo contra a França, Portugal perdeu, mas o cara fez os gols lá, ele fez a parte dele. Não pode cobrar ele pela derrota da França, ele fez a parte dele lá contra a Alemanha também. Acho que ele entrou e fez o que tinha que fazer, foi o líder do time. Acho que foi, para mim, a grande atuação dele individualmente mesmo. Acho que só faltou o coletivo mesmo, faltou um pouco do Fernando Santos também, Danilo e o William Carvalho juntos. Acho que é muita falta de critério de construção num time que pode muito mais. Então, acho que faltou mais o conjunto no todo. Acho que talvez a falta de experiência do conjunto possa ter pesado. Então, o Cancelo também fez falta. Então, assim, no contexto, eu acho que o Cristiano Ronaldo fez tudo que ele poderia ter feito mesmo. Acho que ele foi muito bem. Muito bom. E eu acho que, assim, no final até pode ter sido... Eu acredito em coisas assim. A gente fala muito sobre o helicóptero que está passando aqui, inclusive, atrapalhando bastante. A gente fala muito sobre, às vezes, principalmente com essa proximidade, o torneio continental tem um caráter meio de estadual, né? Meio de enganação. Acho que a melhor coisa que aconteceu para a seleção portuguesa foi, não foi bem, escondeu. Acho que tem muito mais a render numa Copa do Mundo a seleção portuguesa do Cristiano Ronaldo. Quer acrescentar alguma coisa sobre a Eurocopa, Gabriel Ferreira? É a sua última chance. Alguma coisa sobre a Eurocopa, especificamente? Não, acho que não. Na verdade, desse último assunto do Cristiano Ronaldo, eu gostaria de destacar que, para mim, empatado com essa atuação, na Copa de 2006, ele também foi muito bem. Individualmente, ele não era o principal jogador, ele não era a estrela que ele é hoje, e para mim ele jogou mais que o Figo, mais que o Deco, mais que todo mundo ali. Seleção portuguesa chegando numa semifinal e depois levando o terceiro lugar, né? Fez o pênalti decisivo contra a Inglaterra, eu acho que foi o 5º pênalti. Então eu só queria destacar isso. Sobre a Euro, eu acho que vale aquele negócio de, antes que o carro da Cândida passe aqui, eu acho que vale destacar também aquilo que a gente fala da Copa das Confederações, que não que seja do mesmo nível, mas quando o Brasil ganhava, calma, não é a Copa do Mundo, o quanto que a Eurocopa e a Copa América vale para você prever a Copa do Mundo. Acho que é um questionamento válido para a gente analisar. Muito bom. Ainda sobre Cristiano Ronaldo e Messi, tem uma coincidência muito, muito legal, que é o dia 10/7, né? 10 de Lionel Messi, 7 de Cristiano Ronaldo. Em 2016, no dia 10/7, Cristiano Ronaldo conquistava a Eurocopa com a seleção portuguesa. Em 2021, no dia 10/7, Lionel Messi conquistava a Copa América com a seleção argentina. Incrível como... Mesmo pode ser uma mera coincidência, mas é incrível com essa ligação entre eles. A gente sempre dá um jeito de achar alguma coisa, mas essa do 10/7 com os torneios continentais foi muito legal. E é justamente para a gente já virar a página para a Copa América, que, claro, depois do final fica fácil, mas a gente poderia muito bem chamar, né, Caio, de Copa Lionel Messi 2021, né? Essa Copa América foi feita, eu acho que até a insistência para ter a Copa América, vamos fazer a Copa América para ver se o Lionel Messi ganha. A Argentina jogou para o Lionel Messi ganhar e teve até toda a confusão aqui no Brasil de muito torcedor brasileiro torcendo pela Argentina por causa do Lionel Messi. Eu acho que assim, era uma Copa feita por... Gente, o Lionel Messi tem que ganhar alguma coisa. Pelo amor de Deus, que seja agora. E eu acho que o Lionel Messi correspondeu em toda a Copa América, talvez tirando a final, né, Caio? Com certeza, a gente fala do Cristiano agora, e para mim foi o melhor torneio do Messi com a Argentina também, disparado. Acho que foi protagonista em todos os jogos, menos na final. Na final ficou devendo, como em todas as finais, na verdade, que jogou com a seleção argentina, o Messi deveu um pouco. Mas na fase de grupos foi incrível, contra o Equador foi incrível, contra a Colômbia não fez gol, mas jogadas geniais, jogadas de Messi mesmo, até mesmo no gol do Lautaro, ele deu assistência, foi o artilheiro, foi o maior assistente, enfim, foi tudo, só a final faltou aquele gol que ele escorregou no finalzinho ali, e sim, fica um título histórico para a Argentina, uma pena, bom, para o Brasil, que fica marcado na história essa derrota no Maracanã, e, enfim, já puxando o gancho, acho que fica aí alguns questionamentos para o Tite, alguns pensamentos, porque tá difícil.
Eu queria saber do Ju, porque a gente fala muito, a final traz uma sensação positiva em relação à seleção argentina, por ter segurado o Brasil, por ter sido campeã no Maracanã, mas ainda assim ficou devendo bola à Argentina, né? Por vezes a gente tava, cara, esses caras vão enterrar o Lionel Messi de novo. Por exemplo, na semifinal, né? A Argentina teve que passar pelos pênaltis no duelo contra a Colômbia, num jogo dificílimo, talvez o jogo mais difícil até da Argentina durante a Copa América. A Colômbia era uma seleção que estava ali, talvez, na altura de enfrentar Brasil e Argentina, achei o Uruguai um pouco abaixo. Jufo, a Argentina, numa avaliação geral, é campeã, mas não é aquela, nossa, que campeã que empolga, né? Para mim, a Argentina foi campeã pelo desejo dos jogadores mais do que tudo. Acho que faltou ao Brasil produção ofensiva, eu acho. O Brasil fez poucos gols, principalmente nas fases eliminatórias, quando só foi ganhando de 1-0. Acho que o Tite quer muito que o time seja equilibrado, que tenha consistência, eu acho isso muito importante, mas também não dá para você perder o número de chances que perde, ficar dependendo de um pênalti no Neymar, ou então só ganhar de 1-0 e achar que tá bom. Mas acho que a Argentina foi muito por esse desejo do Messi ser campeão. A Colômbia, para mim, foi uma grande surpresa nessa Copa América, foi muito bem, ainda mais sem o Rames, né, que estava sendo poupado. Luiz Dias foi o grande nome, acho que para mim talvez a revelação da Copa América, não sei também em relação à idade se entra, mas acho que sim. A Argentina também, esse jogo contra a Colômbia foi difícil, mas a Argentina também fez ele ficar difícil, né? Porque o Lautaro Martínez perde um gol inacreditável numa falha do Ospina. Inaceitável, né? Então acho que foi muito pela vontade mesmo da Argentina ganhar essa Copa América. Eu acho que não teve nenhuma seleção que se sobressaiu. Acho que tanto se desse Brasil, se desse Argentina, se desse Colômbia, eu acho que não seria um grande absurdo, porque eu acho que estava todo mundo jogando mais ou menos a mesma coisa, não estava ninguém sobressaindo. O Uruguai, sim, estava jogando abaixo do que... Era todo mundo um nível ok e as outras seleções um nível abaixo do ok. E o Uruguai veio abaixo do ok para mim esse ano. Acho que até o Peru estava mais interessante, era uma seleção mais interessante nessa Copa América até do que o Paraguai. O Paraguai coletivamente funcionava bem. O Paraguai também é. Acho que para mim também uma decepção foi o Equador. Acho que eu esperava um pouco mais do Equador, apesar de ter saído para a Argentina, mas deu trabalho para a Argentina. É uma seleção boa, uma seleção que joga junto, que tem um grupo bom. Poderia ter feito um a mais, mas acho que é isso. Acho que a Copa América não mostrou muito tecnicamente, não mostrou muito taticamente, para mim só mostrou que os times não estão prontos para disputar um título de Copa do Mundo, mostrou que nenhum trabalho é tão bom e me mostrou que um Tite que está mais preocupado em ganhar o jogo sem sofrer gols, em ganhar um jogo tendo equilíbrio taticamente, do que um Tite preocupado em fazer o resultado ou produzir mais gols ou tentar deixar o time um pouco mais ofensivo. Achei uma Copa América bem pragmática. Eu acho que a Argentina mereceu ganhar pela vontade dos jogadores mesmo. Eu não vi essa vontade nas outras seleções, então acho que ficou de bom tamanho esse título para a Argentina. Excelente. Eu acho que o Ju fez uma análise geral muito boa das seleções. Nem vale a gente se estender tanto sobre algumas seleções, elas estão meio que se preparando ou não estão preparadas, nas palavras do próprio Ju. Faltou só dizer da seleção chilena que o Caio acompanhou bastante durante a Copa América. Ele fez um o Caio pode falar melhor do que eu. Para TNT Esportes do Chile. Acho que o Ju, inconscientemente, ele falou, não vou falar do Chile aqui porque o Caio vai falar melhor. E queria aproveitar isso, Caio. A seleção chilena foi uma das que talvez tenha ficado abaixo do esperado, até porque talvez estivesse no nível de Peru, Paraguai, mas assim, a gente esperava mais do Chile. Então, na régua, ela está abaixo. E talvez um pouco atrapalhada por problemas fora de campo, né, Caio? Foi mais ou menos isso? O que aconteceu com a seleção chilena nessa Copa América? Eu acho que não se pode mais esperar muito do Chile, né? O Chile, ele nunca foi um expoente do nosso futebol, ele teve esse momento por conta
do que eles mesmos chamam de geração dourada, né, do Alexis Sanchez, do Vidal, enfim, desses jogadores que já têm 32 anos, 33, então está acabando ali esse gás. A nova geração fica mais na régua mesmo, não tem grandes expoentes. Um destaque para o Cláudio Bravo, que assim, a gente às vezes não dá tanto destaque para os goleiros sul-americanos. O Bravo é um fenômeno, não é à toa que foi goleiro de Barcelona, de City, é titular do Betis, que é um time de Europa League, então assim, e fez um torneio muito bom mesmo. Destaque negativo para o Vidal, que como eu falei, o nível já vai caindo, já vi que o Vidal fez uma Copa América terrível, enfim, o Gary Medel sempre foi um jogador mediano. O técnico também, o Martín Lazarte, tem 10 jogos com a seleção chilena, então também o Chile afrontou esse torneio com uma preparação para as eliminatórias, para voltar a ir uma Copa e não ficar 2 Copas de fora, como já aconteceu há alguns anos. O destaque mais positivo, na verdade, é que essa nova geração do Chile faltava um expoente, faltava um Alexis Sanchez, e surge Ben Brereton, um inglês naturalizado chileno, de mãe chilena, jogador do Blackburn Rovers, que fez o gol contra a Bolívia, pegou titularidade, caiu nas graças dos chilenos. Assim, é o jogador para, após esse ciclo da geração dourada, assumir o protagonismo. Para quem não sabe também, ele fez a categoria de base toda na Inglaterra, foi campeão europeu sub-19 com a Inglaterra ao lado de Mason Mount, que atualmente joga na seleção principal. Então, é um jogador de uma grande qualidade, é um ótimo centroavante que vai ficar com a responsabilidade aí de levar o Chile para as próximas Copas do Mundo. Existem algumas descobertas nessa Copa América, né? A gente falava do Luiz Dias, muito bem lembrado pelo Jufo, Ben Brereton. E na seleção brasileira, embora não seja uma grande descoberta, já para a gente entrar no assunto seleção brasileira com o Gabriel Ferreira, acho que a resposta mais positiva foi a boa entrada do Paquetá, que eu acho que foi quem acabou surpreendendo positivamente. Havia uma resistência em relação ao nome do Paquetá, mas eu acho que entre todos da seleção brasileira, quem conseguiu usar a Copa América melhor a seu favor foi o Paquetá, né, Gabriel? Sim, eu acho que a questão da seleção, os 2 grandes problemas que o Tite tem que resolver, além da teimosia dele, é o meio-campo e as laterais, né? Eu acho que o Paquetá é um bom nome para esse meio-campo da seleção, considerando que ele jogou na Copa América, considerando a retomada dele depois que saiu do Milan e foi para o Lyon. Só para eu não esquecer, para colocar uma polêmica aqui, para mim, a Copa América foi do Messi. Eu acho que é inquestionável o simbolismo disso, eu acho inquestionável o que ele jogou na Copa América. Porém, se eu fosse dar o prêmio de melhor jogador, seria para o Luiz Dias, não seria para o Messi. Eu acho que o Messi jogou, talvez fosse empate, mas aí na dúvida, por ser o Messi, obviamente vai para o Messi. Mas eu acho que o Luiz Dias jogou tanto quanto o Messi na Copa América. Mas seguindo sobre a seleção, eu acho que o Tite tem que resolver essa questão do meio-campo. O meio-campo do Brasil não flui, as jogadas não acontecem com a qualidade que acontecia pré-Copa do Mundo. Eu acho que todo o crédito que eu dizia no Novos Esportes pelo Mundo antes, pelo trabalho dele pré-2018, está acabando, se já não acabou. O problema é que falta, como você falou, 1 ano e meio, menos de 1 ano e meio para a Copa. Não sei se seria o tempo de trocar o técnico, não sei se dá tempo de fazer algo que fosse fazer a seleção render mais, mas seria o caso se a CBF fosse um lugar organizado onde o presidente não estivesse respondendo o processo, de chegar para o Tite e falar, olha, a gente tem um time bom e ele não está rendendo à altura do que ele pode render. A gente tem alguns nomes que renderam, como o Paquetá, mas você não pode pegar um time como a seleção brasileira e criar tão pouco igual a seleção cria. É uma defesa extremamente sólida, só tomou o gol para a Argentina porque o Renan Lodge fez uma besteira, para não dizer outra palavra, mas eu acho que o Brasil tem que render mais e o Tite não pode insistir no Danilo. Não dá mais. O Montiel é mais jogador que o Danilo. Não dá. O Danilo não dá. Você já iniciou a nossa análise sobre treinadores, falando do Tite. O nosso analista de treinadores aqui hoje é o Rodrigo Jufo, que ele já bateu no Southgate, bateu no Deschamps, bateu no Roberto Martinez, bateu no Fernando Santos. Eu quero saber se o Tite está merecendo apanhar também aí, Rodrigo Jufo. Eu acho mais difícil bater no Tite, pelos números. Bater no Southgate, o Fernando Santos até tem 1 euro, né?
mas bater no Southgate, bater no deixamos ter uma Copa também, mas bater no Southgate é muito mais fácil. Mas eu acho que eu não trocaria o Tite, eu acho que não é o caso. Eu acho que o Gabriel Jesus fez falta na final, é um jogador importante. E, assim, eu gostei do Paquetá, eu acho que talvez junto com o Neymar foi o melhor jogador do Brasil na Copa América. Eu acho que o Casemiro foi bem, não na final, mas foi bem na Copa América em si. Mas, assim, eu não ainda acho que ele precisa ser testado melhor. Eu acho que ele precisa jogar contra as seleções europeias. A gente precisa jogar contra as seleções europeias. Não é a desculpinha, não tem como fugir disso. É isso. Eu acho que mesmo o Paquetá indo bem na Copa América, eu acho ainda um abismo enorme para ele ir bem numa Copa do Mundo. Dá para confiar nele numa Copa do Mundo ali no meio campo. Eu acho que, assim, tem que confiar porque a gente não joga contra as seleções europeias e ele foi bem na Copa América. Então esse é o teste que a gente tem. Então tem que confiar. Se ele foi bem, tem que confiar. Mas, assim, o Everton Cebolinha hoje não tem condição de ser titular da seleção brasileira. Ele não fez uma temporada europeia boa e também não agregou muito ao time quando entrou, mas o Gabigol também eu acho que não fez uma grande Copa América. O Everton Ribeiro, hoje eu não acho que é um jogador para ter uma Copa do Mundo. Eu acho que se você tiver um Everton Ribeiro no banco, uma Copa do Mundo, um jogo difícil contra a Itália, eu acho que ele não vai mudar o jogo. Mas, enfim, aí são outras questões. Eu acho que o Tite está muito preocupado em ter um time sólido, que não sofra gols, mas que controle boa parte do jogo. Eu acho isso difícil de se fazer, mas possível, mas quando você tenta ao máximo não sofrer gols e tentar ser um time sólido, deixar o jogo no ritmo que você quer, você acaba produzindo pouco, porque às vezes o outro adversário não permite com que você produza e aí você acaba sofrendo um gol num erro, como o Renan Lodge fez, e aí o jogo fica difícil para você. Mas eu acho que o trabalho é bom. Eu não acho que essa derrota abale o trabalho, faça ele tenha que ser demitido. Eu acho que o trabalho que ele vem fazendo é um trabalho bom, não é um trabalho uau, maravilhoso, vamos ganhar a Copa do Mundo, não acho. Acho que a gente chega numas quartas, dependendo do caminho, numa semi. Então, eu não demitiria ele, até porque não tem outra pessoa. Vou botar quem? Vou botar o Jorge Jesus. O que o Jorge Jesus está fazendo na Europa? Nada. Então, acho que eu deixaria ele, até porque a gente já vem de 2 Copas que a gente não fez um ciclo de 4 anos com o técnico. Toda hora, nos 2 últimos ciclos era quebrado para uma demissão e um técnico entrar. Então, acho que até tem que dar esse tempo a ele. E se ele não ganhar a Copa, aí sim, eu acho que eu trocaria, mas eu acho que eu não demitiria, não. Eu acho o trabalho bom, não acho nada sensacional, mas eu seguiria com ele sim no comando. Caio Castilho, o Jufo falou até de algumas dificuldades, o próprio Gabriel falou, não, das laterais, etc. Faltam peças ao Tite, assim, são duas questões. A primeira, há motivo para a preocupação ou faltam peças e a gente tem que se conscientizar de tipo, cara, com o que a gente tem é brigar para chegar numa semifinal e a camisa pesar. Eu vejo dessa forma. Então também não é aquele, nossa, mas lá tá o caos. Cara, talvez faltem peças ao Tite, Caio, e há motivo para preocupação? Há motivo para preocupação e não acho que faltem peças. Claro, a gente não pode esperar que a gente sempre vá ter Kaká, Ronaldinho, Ronaldo, Adriano, isso aí é uma vez na vida. Acho que o Brasil, em termos de elenco, a gente pode questionar que é melhor ou não, mas se você pegar no papel, com a Itália campeã da Euro, não é uma diferença grande do 11 para 11, individualmente falando. Acho que passa por uma questão do próprio treinador mesmo. Eu não acho que o Danilo mereça estar e o Daniel Alves não. Particularmente, o Daniel Alves, para mim, é um dos melhores laterais da história, talvez até o melhor. E se ele jogar com uma perna, ele vai ser melhor que todos os laterais que a gente tem. Essa aqui é a grande verdade. Não ele como meio-campista, como lateral mesmo. O Lodge, eu acho que é um ótimo lateral, teve a infelicidade de cometer aquele erro, mas não acho que precise queimar o garoto também. Acho que além do Paquetá, que é uma grata surpresa, primeiro, o Paquetá precisa jogar sempre perto do Neymar, os dois juntos, nas quartas, na semi. Foi quem decidiu, então botar os dois longe na final não faz muito sentido. Acho que quem sai em alta também, Ederson, para mim ganhou a posição. Nunca fui muito fã de jogo com o pé, mas o Ederson não tem muito o que falar.
sensacional. O Militão, apesar de não ter sido titular, quando entrou, foi muito bem. Acho que esse está ganhando uma força. E assim, acho que a gente tem opções. Acho que o grande problema do Tite é morrer abraçado com quem ele gosta. Acho que o Richarlison, não que ele nunca mais possa vestir a camisa da seleção, mas dá um passo ao lado. A gente já viu, não está rendendo, não está dando. Cebolinha não está rendendo no Benfica. Então, se eu critiquei o Gabigol por não render no Benfica, por que eu não vou criticar o Cebolinha também? Firmino, é a mesma coisa, tipo, já deu, dá espaço. Vamos ver agora, a minha grande esperança são esses Jogos Olímpicos. O Antony, que eu já peço há algum tempo, arrebentar. O Matheus Cunha, que para mim é o melhor 9 da nova geração que a gente tem. Ser, sei lá, o artilheiro da Olimpíada para conseguir uma chance, apesar de jogar no Hertha Berlim. Ele tem números bons para quem joga no Hertha Berlim. Testamos o Fred, que eu acho que merecia um teste mesmo. Pronto, foi testado, agora já pode tirar de novo. E acho que, assim, acho que eu não trocaria o treinador também agora. Assim, na verdade mesmo, eu trocaria, mas se a gente vai continuar, a gente tem que abraçar a causa do Tite. A causa do Tite é o quê? Tem uma defesa extremamente sólida. Então, eu, Caio Castilho, jogaria com 3 zagueiros. Acho que isso é a melhor questão do Tite, a melhor qualidade dele é a defesa. Vamos explorar isso, já que é para ganhar no pragmatismo, vamos ganhar todos os jogos de 1-0, torcer para os pênaltis. E é isso, porque a gente está jogando com uma linha de 4, enganando todo mundo achando que a gente é ofensivo. A gente não joga bem, não ganha, pô, então abraça o que ele quer. E já era. Eu tava pensando nisso fazia pouco tempo. Eu pensei isso ontem, que a melhor solução é essa. A gente tem uns 6 zagueiros de alto nível. A gente montou isso num programa lá atrás. A gente falou, cara, vamos explorar o que tem de melhor, entendeu? Tem 3 baitas zagueiros, tem volante, tem lateral, vamos jogar com a gente. E assim, pensando rápido, tem Diego Carlos, tem Gabriel Magalhães, tem vários bons zagueiros. Facilitaria a vida do Daniel Alves jogando de ala. O Renan Lodge explora a melhor qualidade que ele tem. O Tite gosta de atacar com 5 jogadores só, né? E daria no mesmo, teria 3 atacantes na frente, 2 alas. Então, assim, é uma ideia que, para mim, faz mais sentido do que continuar do jeito que está. Porque do jeito que está, o Brasil, na minha visão, não consegue vencer 3 jogos difíceis contra europeus por quarta semifinal. Pode ganhar um, mas vai cair no outro. Então, assim, muda. Que o Tite ele é meio técnico de pebolim, né? Ele tem os jogadores naquele espetinho ali, tipo, são 3 aqui, aí aqui, ele não muda isso. Isso aí vai ali e pronto. E só um adendo, eu não acho que ver a porcentagem de aproveitamento dele fala que o trabalho dele é bom. A gente pega a Austrália amistoso, a gente pega a Bolívia, assim, 2 técnicos campeões do mundo, o Parreira e o de 62, que me fugiu o nome. Os dois não têm menos de 60% de aproveitamento, mas olha quem eles enfrentavam, entendeu? Faziam giras pela Europa. A gente em 4 anos, a gente pega o quê? 5 jogos difíceis? Então, assim, tem 80%. Pô, é dentro do quê? O treinador de 62 é o Aimoré Moreira. Eu até fui checar para não ver se não estava falando besteira. Bom, a gente vai falar muito ainda de seleção brasileira. Acho que a gente já está se alongando aqui no programa. A seleção brasileira vale uma análise à parte. A gente tem, enfim, muita coisa para discutir de seleção brasileira, mas a gente tem que caminhar para o final do programa. A gente falou do Messi ser eleito o melhor jogador da Copa América. Acho que a gente nem vai entrar nessa discussão aqui, mas a discussão que cabe, depois que a gente falou muito no Nova Esportes, quem vai ser o melhor do mundo essa temporada? A gente foi deixando para depois. Vamos ver aí a Euro, vamos ver a Copa América. O Donnarumma, que a gente falou, não é um cara para ser eleito melhor do mundo. Então ele não vai entrar nessa disputa. Eu acho que a Euro não trouxe nenhuma novidade em relação a essa disputa. Já a Copa América traz o Lionel Messi como craque do torneio e muita gente já falando aí, lá vem a 7ª bola de ouro. Curto e grosso, Jufo, é para dar a 7ª bola de ouro para o Lionel Messi? Eu acho que sim. Acho que vai ser. Acho que muito pelo que ele fez na temporada, que eu acho que ele foi bem, na medida que ele pôde ajudar no time do Barcelona, pelo título que ele conseguiu com a Argentina, apesar de eu achar que a Copa América não tem grande relevância, mas é um título, e é um título, o primeiro título dele, né, vai pesar um pouco mais. Mas também pela Eurocopa ruim da Polônia,
pela temporada ruim na Juventus do Cristiano Ronaldo, apesar de ter feito muitos gols, mas ainda assim não foi uma temporada que se sobressaiu muito. Pelo Milan não ter estado nos grandes centros ainda, numa Champions League do Donnarumma, então acho difícil. O Jorginho, eu acho insanidade considerar que o Jorginho pode ser o melhor do mundo, acho que não é nem o melhor volante do mundo. O Kanté eu também acho um exagero enorme, eu acho que até o Casemiro fez uma temporada melhor do que o Kanté, mas o Kanté foi campeão da Champions. Mas acho que sim, acho que aí fica meio que no colo do Messi mesmo, porque o Messi não fez uma temporada europeia numa Champions League que ele foi longe, mas ele foi bem levando um Barcelona que estava em crise, saiu da crise, depois perdeu uns jogos que fez com que o time não disputasse o título da Liga, mas foi muitos gols, que fez grandes jogos, e agora conquistou um título continental com o país dele. Então acho que no pacote completo o Messi fica 5-7. Ô, Gabriel, é até uma oportunidade da gente premiar o jogador que joga o melhor futebol de fato, né? Porque a gente fala o melhor jogador do mundo, mas o melhor jogador do mundo se ganhou, se não, mas ninguém joga bola como o Lionel Messi hoje. Ou eu tô errado? Não, você tá certo, e aí vai entrar na questão que eu discuto eternamente com alguns amigos, que o Rivaldo e o Ronaldo falavam que antigamente era mais difícil ser melhor do mundo. Cara, com o Messi e Cristiano Ronaldo hoje em dia, pelo menos é a minha opinião, é impossível. Aí você pega uma temporada em que o Barcelona não foi tão bem, o Cristiano Ronaldo, apesar de fazer muitos gols, como o Gil falou, a Juventus não foi bem, ele não jogou tão bem a maioria dos jogos, e aí no fim, quando você acha que vai ter uma bola de ouro mais equilibrada, que muitos não sabem quem vai ganhar, o Messi vai e ganha a Copa América, e ganha de um jeito histórico. Então eu acho que nos últimos anos é muito mais difícil ser melhor do mundo com o Messi e Cristiano Ronaldo. Eu acho que depois dessa Copa América, questionando o equilíbrio, né, que ninguém sabia quem ia ganhar, acho que o Messi vai acabar sendo indiscutível, e o Lewandowski vai ficar em segundo. Eu acho que em números pela temporada, como clube, né, em números, vamos dizer, o Lewandowski e Messi é o que trazia dúvida antes, né, Caio? E aí a gente chega para uma disputa que o Messi vai bem no torneio continental, que já era mais difícil para o Lewandowski, mas ele não leva a Polônia nem às oitavas de final. Isso acho que pesa muito contra ele. Talvez se o Lewandowski tivesse tido a atuação que teve o Patrick Schick na República Tcheca, sendo responsável por levar para uma fase adiante, sendo ele protagonista, acho que talvez o Leva... Não, e num grupo que tinha Eslováquia, né? Acho que isso já... Perdeu para... E tem mais, né, Caio? A gente está falando ainda de um Lewandowski que já foi o melhor da temporada passada. Então, 2 anos de Lewandowski, eu acho que até isso pesa contra ele. Porque, tipo, cara, é o Lev, é um grande artilheiro, mas o fato dele ter ido bem também na temporada passada e agora ficar um pouco abaixo, acho que não é um cara para ter esse domínio, né, Caio? E o difícil é completar os 3 primeiros. Eu quero que você complete aí, por favor. Olha, eu acho que vai ser bem 50-50, assim, pensando bem friamente, que eu acho que eu também tô um pouco na empolgação nesse título da Argentina, tipo, nossa, o Messi vai ser o melhor. Não pode esquecer que o Messi com o Barcelona ganhou só uma Copa. Claro, o Bayern ganhou uma Bundesliga, que é normal, mas o Leva bateu um recorde que, assim, incrível. É algo abismal. Em números individuais, acho que o Leva tem uns números um pouquinho melhores que o Messi durante toda a temporada, mas querendo não tirar a Argentina da fila pode pesar. Acho que pensando hoje, eu ainda iria de Messi em primeiro lugar, mas assim, quem dos dois ganhar, para mim, tá justíssimo, é realmente 50-50, 2 temporadas fabulosas, individualmente falando. E o terceiro lugar, cara, eu tava entre Kanté e Lukaku. Eu vou premiar o Lukaku por tirar a Inter da fila, por acabar, assim, até mesmo o Cristiano Ronaldo ser o melhor jogador do futebol italiano e fez uma ótima Euro. Pena que a Bélgica caiu, senão o Lukaku, enfim, 4 gols na Eurocopa, foi muito bem, eu deixaria ele como terceiro. Esse prêmio é motivo de discussão para mais um Novo Esportes pelo Mundo pela frente. A gente está batendo o nosso horário. Eu abro aqui para o destaque final dos meus amigos, começando por você, Caio. Já estava com a palavra, continua por aí, destaque final desta edição especial Euro e Copa América. Meu destaque final, na verdade, vai ser para quem gosta de seleção não ficar triste. Eu vou tentar que a gente comente um pouco de Olimpíada aqui, uma coisinha só. Então, o destaque vai para o começo dos Jogos Olímpicos, que tem ótimos valores. Vai ser
um torneio incrível. 7 jogadores da Espanha que esteve na Eurocopa estarão nos Jogos Olímpicos. Então, assim, claro, muitas seleções desfalcadas, mas também vai ter um alto nível aí. Show de bola. Eu tô tentando tirar o Caio da tela aqui, ó, aí, agora sim, voltamos com todo mundo. Gabriel Ferreira, seu destaque final. Meu destaque final é parecido com o destaque inicial. Eu acho que a gente tem que analisar a Copa América e a Eurocopa, apesar de ter diferença técnica entre a Copa América e a Eurocopa, o quanto elas interferem na Copa do Mundo ano que vem, e o quanto está equilibrado o jogo de seleções, como o Caio falou, o pragmatismo por enquanto tem reinado. Será que isso vai mudar na Copa do Mundo? Será que as seleções vão ser mais ofensivas, vão arriscar mais? Acho difícil. E eu acho que, por esse equilíbrio, o chaveamento na Copa do Mundo 2022 talvez faça bastante diferença, como a gente viu no grupo da morte da Eurocopa. Show de bola. E aí, o destaque final de Rodrigo Jufo também pra gente. Não, só o destaque final aí, esse resultado que deu a Eurocopa, o Joachim Löw saindo da Alemanha, entrando no Hans Flick, uma seleção a se olhar agora com um novo treinador, um novo gás, né? Estava já meio desgastado, acho que a Alemanha entrou muito desgastada já com o Joachim Löw nessa Euro. E o De Boer, que caiu da Holanda, e acho que a Holanda fez o certo, correu a tempo do De Boer, onde tem o De Boer tem fracasso. Então, provavelmente o Louis van Gaal deve assumir. Não é um treinador que faz um bom trabalho há muito tempo, mas pelo menos é mais experiente, tem mais currículo que o De Boer. Acho que difícil, mas acho que a esperança é maior com o Louis van Gaal do que com o De Boer, com certeza, para a Holanda voltar uma Copa e tentar fazer uma Copa boa, né? Então, acho que é isso. Acho que essas duas seleções vão dar um novo gás aí, acho que mudaram para melhor para esse final de ciclo e rumando a Copa do Mundo. Legal demais, queria agradecer vocês mais uma vez pela presença. O meu destaque final fica para os bons perdedores. A gente viu o Neymar, que teve uma atuação excelente na final da Copa América, até algo que a gente poderia ter falado mais, né? O Neymar, ele jogou, ele quis jogar, ele buscou o jogo, talvez ele tenha tido dificuldade pela ótima atuação da Argentina. Ele chorou ao final com a derrota, o que é legítimo, mas depois fez questão de ir até o Lionel Messi, parabenizar, é um amigo pessoal dele, também uma mensagem aí que ficou muito legal, uma imagem bonita da Copa América de amizade. Ele abraça o Messi em campo e depois, durante as comemorações, aparece sorrindo ao lado do Lionel Messi, o que é legítimo, não é nenhum problema. Você já passou, a derrota fica no campo, é insensível, não é. Ele estava comemorando a vitória de um amigo. O futebol é algo que une todo mundo, e eu até trouxe a boa perdedora Inglaterra também, que hoje postou este texto. Eu chego mais perto para ler, porque está longe da tela aqui, mas que é muito bacana que a Inglaterra basicamente fala que futebol não é só sobre troféus, sobre ainda estar nos esperando, os gols que marcamos, que deixamos de marcar, é sobre as jornadas, né? Até a gente que assistiu, a gente se envolveu com isso, de Copa América, com Eurocopa. Hoje a gente vai sentir falta pra caramba. É sobre as pessoas, aí falando na Inglaterra, que eles representam, estar ao lado, enfim, eles botam isso até depois num post no Instagram da Inglaterra, uma sequência de fotos dos jogadores se consolando. Mas é isso, futebol é sobre estar juntos, é família, é unidade, é a nossa casa. E eu acho que o legal de uma Copa América, de uma Eurocopa, é isso, a gente conseguir juntar povos, trocar culturas, a gente se juntar por futebol, por algo que todo mundo gosta, jogadores de diferentes clubes na mesma seleção, e que depois vão voltar para os seus clubes, vão se encontrar por aí, no futuro vão se encontrar na vida, e é isso. Até acabei me alongando demais, mas é muito gostoso viver um mês como a gente viveu, de Copa América e de Eurocopa, simultâneos, né, como poucas vezes a gente teve antes, e como vem por aí Copa do Mundo, enfim, acho que pra gente que gosta de futebol é legal demais, como é legal demais ter esses meus 3 amigos aqui na tela. Queria agradecer demais a participação de vocês. A gente volta na segunda-feira que vem com mais uma edição do Nova Esportes. Forte abraço, meus amigos. Até.